Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e belos das Escrituras. Vamos traçar um caminho que conecta 3 montanhas e 3 eventos que mudaram a história humana. Tema: o fio de ouro da redenção. De Babel ao Sinai, até o milagre do Pentecostes. Prepare a sua Bíblia, pegue o seu bloco de anotações, porque este estudo vai transformar a sua visão sobre a lei e a graça. Capítulo 1. A fratura da comunicação e o perigo da voz única. Para entendermos o Pentecostes, precisamos voltar ao livro de Gênesis. O capítulo 11 nos apresenta o cenário após o dilúvio. Toda a terra tinha a mesma língua. E uma humanidade unida parece algo perfeito, não é? Mas a homogeneidade se tornou uma ferramenta de poder e de opressão. O pecado de Gênesis 11 não foi apenas tentar construir um prédio alto. O texto diz: vamos edificar para nós uma cidade e nela uma torre cujo topo chegue aos céus, e assim tornar conhecido o nosso nome, para não nos espalharmos pela terra. Gênesis 11, versículo 4. Aqui vemos a fundação da Babilônia, Babel, que ironicamente significa portal de Deus. O objetivo deles era construir um projeto político totalitário, baseado no orgulho e na fama, onde uma única cultura dominaria as demais. Eles queriam centralizar o poder, sufocando qualquer diversidade para manter um império de exploração. Quando Deus intervém, nós costumamos ler isso apenas como um castigo. Mas a verdade é que a dispersão foi um ato de graça e prevenção divina. Deus diz em Gênesis 11, versículo 7, vamos descer e misturar a linguagem deles ali, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Ao confundir as línguas, o Senhor quebrou aquele projeto imperialista. A multiplicidade de culturas foi, na verdade, uma bênção imposta para dificultar a ação predatória e maldosa do próprio ser humano. Deus frustrou a voz única da tirania para preservar a humanidade, criando uma diversidade que só seria unida novamente sob um novo e perfeito propósito. Capítulo 2. A sombra, o fogo e a lei escrita na pedra. A história avança e o nosso fio de ouro chega ao deserto. E aqui encontramos o padrão profético dos 50 dias. No Antigo Testamento, Deus instituiu a festa das semanas, o Shavuot, que deveria ser celebrada exatamente 50 dias após a Páscoa. Levítico 23, versículos 15 e 16. Historicamente, após o povo de Israel ser liberto do Egito pelo sangue do Cordeiro Pascal, eles caminharam até o Monte Sinai, chegando lá no 3º mês, cerca de 50 dias depois da saída do Egito. Da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, é sacrificado na Páscoa e o Espírito Santo desce exatos 50 dias depois da sua ressurreição, no dia que os gregos chamavam de Pentecostes, que significa 50º, mas repare no contraste histórico entre a letra e o Espírito. No Sinai, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Êxodo 19, versículo 18. A lei foi entregue exteriormente, escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Agostinho de Hipona notou algo fascinante. O dedo de Deus é uma referência bíblica ao próprio Espírito Santo. No entanto, a velha aliança trouxe terror. O povo teve medo de se aproximar. Pior ainda, enquanto Moisés recebia a lei, o povo pecava fazendo bezerro de ouro. Qual foi o resultado? A lei exigiu juízo. Em Êxodo 32, versículos 27 e 28, lemos que a espada passou pelo arraial e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. A lei cravada na pedra apenas revelava o pecado e trazia a morte, ou como o apóstolo Paulo nos lembra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3. A restauração e o antítipo definitivo. Chegamos a Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos 2, versículos 1 a 3. O mesmo fogo que aterrorizou o povo no Sinai
agora repousa sobre a cabeça dos discípulos sem consumi-los. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo nos purificou para sermos o templo vivo de Deus. Mas preste muita atenção neste detalhe. O grande milagre de Atos 2 foi o milagre da audição. Havia judeus de todas as nações do Império Romano ali. O texto diz em Atos 2, versículo 8, como nós ouvimos cada qual na nossa própria língua maternal. Babel e Pentecostes se encontram aqui. O Pentecostes é o antítipo de Babel, ou seja, a inversão perfeita. Em Babel, as línguas foram confundidas para separar um povo soberbo. No Pentecostes, o Espírito usou diversas línguas para unir um povo humilde. O Evangelho não apagou a cultura de ninguém, não impôs o hebraico ou o aramaico. Pelo contrário, as diferenças culturais e linguísticas se tornaram pontes. A comunicação humana, outrora fraturada, foi finalmente restaurada em Cristo. E o contraste com sinais se completa. Após o sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, o texto de Atos 2, versículo 41, declara, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nos sinais sob a lei, 3.000 morreram. No Pentecostes sob a graça, 3.000 viveram. Para resumirmos essa obra magnífica de Deus, pensemos na história da redenção como 3 círculos que vão se fechando. O primeiro círculo é a lei em pedra. No temível Monte Sinai, Deus deu a lei fria escrita em pedra, exigindo santidade de fora para dentro. O segundo círculo é o mediador. No Monte Sião, vemos a nova aliança, onde Jesus Cristo atua como nosso mediador perfeito. Não há mais terror ou condenação, mas acesso a Deus através do seu sangue. O terceiro e último círculo é a nova aliança e o coração. Cumprem-se as profecias de Jeremias 31 e Ezequiel 36. Paulo atesta em 2 Coríntios 3, versículo 3, que hoje somos carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Deus que antes visitava a tenda, agora fez do seu peito a sua eterna morada. A comunicação que foi perdida em Babel pela soberba do homem, foi completamente redimida no Pentecostes pela graça do Espírito Santo. Deus não quer apenas ditar regras lá de cima de um monte. Ele quer escrever o seu amor nas tábuas do seu coração. Se esse estudo abriu a sua mente e você conseguiu enxergar esse fio de ouro costurando a palavra de Deus, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para que o YouTube leve essa mensagem a mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e no grupo da sua igreja. Deixe aqui nos comentários. Qual desses paralelos mais impactou a sua vida hoje? O Sinai ou o Pentecostes? Que o Espírito Santo quebre as barreiras da comunicação na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.